Sejam bem-vindos. Hoje iremos falar sobre um assunto que muitos até às vezes desconhecem ou julgam não ser de tanta importância, mas é o conhecimento da legislação, também do lado da administração pública, para que as empresas possam aumentar as suas chances de êxito nas vendas governamentais. E hoje vamos bater um papo com o advogado Dr. Augusto, que já trabalha na área há bastante tempo, é nosso parceiro aqui da empresa Professor Antonieta também há muito tempo, e vamos discorrer um pouquinho sobre essa importância, mais especificamente 3 motivos para você, fornecedor, conhecer o lado da administração pública. Augusto, seja bem-vindo. Obrigado, André. Nossa parceria aí vem de longo tempo, né? Desde 2011 a gente trabalha acho que juntos, né? Dando treinamento, ministrando cursos, a questão de consultoria. Está nas consultorias, né? E hoje esse tema a gente, nas nossas conversas, é sempre recorrente, algum desses né? motivos a gente acaba realmente conversando e vendo que muitas empresas falham, né, no seu planejamento, ou tem desconhecimento mesmo, muitas vezes é o desconhecimento, né, que faz com que perca uma licitação, deixe de realmente de celebrar aquele contrato, né? De tirar um concorrente, às vezes legalmente falando, né? Da disputa, né? Tem situações que empresas, eu poderia fazer isso, não sabia que eu podia fazer Exatamente. isso, né? Então realmente muito desconhecimento, né? Tem muita empresa que não, por exemplo, sabe que perdeu aquilo dali, mas não sabia como questionar, e também tem uma grande parte das empresas que nem sabe o que perderam, né? E tem muita empresa que não sabe, acha que simplesmente era assim, talvez uma revogação ou uma anulação pela administração e a empresa não questionou, né? Então, e o medo da administração, né? Muitas vezes, você falou aí, revogação, anulação, mas tem que ser justificado, né? Existe tem uma justificativa para que isso ocorra, revogação, anulação. Não é, eu quero revogar uma licitação e pronto. A empresa tem direitos ali que ela tem que preservar, e se ela souber realmente como ir atrás desses direitos, ela pode garantir um contrato, né? E não ter medo da administração pública, isso é importante, né? Saber os seus direitos. Né? Infelizmente, hoje, na prática, tem muita gente que sabe participar de licitação, mas só na prática, né? Não conhece as regras, não sabem os limites nem da própria empresa e nem da administração pública. Muitos falam, eu conheço muito sobre licitação, sistema, eu não gosto muito da legislação, né? Alguma coisa está errada, exato, né? Porque, como é que você dirige um carro sem conhecer as leis de trânsito? Vai bater, né? Vai causar um acidente. A legislação tem que estar em conjunto e até mesmo para saber que muitas vezes isso ocorre, nos treinamentos a gente vê muito isso, né? Sistema à frente da legislação. Querendo estar à frente, né? Querendo estar à frente. Exatamente. Né? Trazendo regras que não estão na norma, né? Então isso, saber ou só de sistema, eu sei muito de sistema, eu sei muito de legislação, na verdade tem que ser uma soma, né? Um casamento ali, né? Porque senão realmente pode ter erros lá na frente. Realmente você tocou num ponto interessante, sistemas. Hoje, principalmente com a 14.133, aonde o pregão vai ser obrigatório, né, na forma eletrônica para todos os entes federativos, porque na 10.520 existe a modalidade, mas não a obrigatoriedade. A obrigatoriedade, por exemplo, advém dos regulamentos, né, das normas infralegais. Então, como a União, por exemplo, tem um decreto 10.024 que torna o pregão obrigatório, mas tem outros entes federativos que não regulamentaram como obrigatório o uso do pregão para bens e serviços comuns. Hoje, a maioria do que a administração compra e contrata são bens e serviços comuns, e com o advento da 14.000, então vai ser praticamente assim, vai aumentar exponencialmente as compras eletrônicas, né, via sistema. E eu costumo sempre falar, né, o que a gente debate bastante também, sobre vários sistemas existentes, e o fornecedor ele tem um trabalho grande de ter que trabalhar em vários sistemas às vezes, né? Ele não vai vender só em um sistema. Dependendo do porte da empresa, ela vai trabalhar com vários outros sistemas. E às vezes a empresa se pega numa situação onde ela não tem condição de trabalhar, por exemplo, eu não vou saber decifrar, digamos, todos os sistemas. Mas é o que a gente sempre fala, entendendo a regra,
o sistema, você Qualquer consegue sistema passar que você por ele, for exatamente. Trabalhar, Você pode ter uma dificuldadezinha ali, talvez, aonde que está a ferramenta, mas você sabe que tem que existir uma ferramenta. Se você conhecer os passos, né, da sessão pública, sim, primeiro o cadastramento de proposta, o que tem que ir com a proposta, como no caso o decreto federal, proposta vai junto com os documentos de habilitação que não estejam no registro cadastral. Né? Mas às vezes pode ser que tenha uma legislação estadual, municipal que não exija isso, você tem que saber. Sim. Às vezes você está acostumado, quando eu participo de pregão no governo federal, eu tenho que cadastrar proposta com habilitação. Às vezes num outro sistema que uma administração municipal esteja utilizando, cujo decreto seja outro, pode ser que não haja essa obrigação de cadastrar tudo junto. Então, eu vejo que as pessoas vão muito no automático, né? Elas não param para poder analisar. Inclusive, às vezes, hoje, com a nova lei de licitação, quando os pregões forem sendo realizados na nova lei, pode haver muita diferença de alguns detalhes no procedimento, porque, sim, em tese, cada ente vai regulamentar o pregão, né? Às vezes, muita gente vai regulamentar igual ao federal, ou então até utilizando a legislação federal mesmo, mas também vão ter situações em que você vai participar de um pregão, de 10 pregões com o mesmo rito, e às vezes de um com detalhe específico daquele ente federativo. Sim, né? E o que preocupa muito, André, é que a gente está aqui menos de um ano da 14.000. 8 meses, né? Na verdade, Quer dizer, a única lei de licitações que vai ficar. Lógico que nos contratos que já foram firmados com base na 866-10.520, se forem serviço contínuo, eles vão continuar seguindo aquela regra, né? Mas com base na 14.133, a gente não tem ainda muitos normativos ainda que vão regulamentar alguns dispositivos, a gente ainda não tem. Então, por exemplo, na esfera federal, a gente ainda não tem um decreto sobre o pregão. Né? Exato. Então, como é que vai ficar? A gente vai utilizar muito do 10.024, né, eu creio que sim, eu também acredito pela evolução do portal de compras do governo federal, né, assim, das ferramentas até mesmo para aproveitar a sistemática. Mas preocupa muito para deixar de última hora, né, a administração deixar essa regulamentação para a última hora, que isso vai complicar ainda mais lá em abril, vamos dizer assim, do ano que vem, aonde o pessoal vai dormir fazendo de um jeito e acordar tendo que fazer de outro, então, né? Quanto antes essas normas saíssem, seria interessante para preparar não só a administração, mas os fornecedores também para participar dessa discussão. Pois é, e você, fornecedor, você está atento a essas possíveis mudanças que virão? Porque dependendo do portal que você participar, né, pode ser que exista uma legislação específica. Então você tem que estar atento a isso. Nem toda licitação eletrônica será com o mesmo rito, da mesma forma. Então a gente tem que ter essa preocupação até, né, com o que virá aí pela frente. Porque o portal de compras do governo federal, acredito que mantenha isso com a 14.133, permite que os outros órgãos de outros entes, né, eles façam uma adesão, né, do sistema e utilizem. Mas a logística, da sistemática, ela segue normalmente o normativo federal. Normativo federal, exatamente. Né? E às vezes não tem flexibilidades, né? Então, por exemplo, vamos supor que, colocando um exemplo hipotético, vamos supor que o governo federal coloque como é hoje o pregão, que na primeira classificação, não tem importância o valor do lance, né? Muito alta diferença, igual a gente tem no pregão presencial, que participa só o menor e os demais é até 10%. Vamos supor que no pregão eletrônico do governo federal, quando sair a regulamentação, continue assim. E uma prefeitura que faça adesão ao Comprasnet tenha lá um detalhe, talvez seja nessa classificação, ou seja numa etapa de lance, alguma coisa, e às vezes o sistema não vai estar adaptado a essa especificidade. É o que acontece hoje, por exemplo, com o Sistema S, né? Os regulamentos do Sistema S, eles têm na modalidade de pregão a possibilidade de fazer aquela melhor colocada e até mais 15%, né? Se não me engano, né? E alguns do Sistema S utilizam o portal de compras do governo federal, né? E o Sistema S também tem um detalhe na resolução, que é o prazo de recurso. Sim, são 2 dias lá, e no sistema ele já barra para pelo menos 3, de acordo com o decreto federal. Então, vai ter que haver essa preocupação do ente comprador para ver qual o sistema que ele vai poder utilizar, para ver se ele flexibiliza. E já estou vendo um detalhe, alerta para vocês fornecedores. O que pode vir a acontecer? O órgão público, a entidade pública, utilizar um sistema
que não está 100% adaptado à sua própria legislação, à sua regulamentação, mas às vezes não vai ser percebido isso no primeiro momento. Então, por exemplo, uma prefeitura, por exemplo, pode ser que ela lance um edital no corpo dele dizendo como vai ser a sessão pública, mas o sistema não permitir que aquilo seja feito daquela maneira. Então, você, fornecedor, vai ter que ficar atento, né? Porque na hora que acontecer isso, e agora, como é que vai fazer? Será que vai ser o caso de anulação do procedimento porque não seguiu o que estava ali literalmente no edital? Então, ainda vai ter muita adaptação, né, Augusto, nessa questão da nova legislação, a obrigação de vários entes federativos que não faziam pregão eletrônico passarem a ser obrigados a fazerem, e também essa questão de adaptação dos sistemas eletrônicos. Então, fornecedor, mais do que nunca, conhecer o lado da administração é fundamental. Quando você olhar um edital, verifique no preâmbulo qual é a legislação que está sendo utilizada, né? Porque na hora que você pegar lá, principalmente os decretos, olha, opa, que decreto aí? Deixa eu ver qual é o decreto. É pregão? Deixa eu ver qual que é o decreto aqui que fala de pregão. E deixa eu ler pelo menos a seção pública do decreto, né, Augusto? Para poder a sua empresa ter uma base. Olha, nesta prefeitura ou nessa administração, a regra é X. Vê se está igual do edital e se tem como fazer no sistema. Para você não ficar perdido, né? Numa hora. Eu lembrei de uma situação de um município que queria aplicar em um determinado portal uma licitação exclusiva para microempresa, empresa de pequeno porte, regional ou local. A gente sabe que a Lei Complementar 123, ela traz, né, os tratamentos diferenciados para microempresa e empresa de pequeno porte, e um dos tratamentos é a licitação exclusiva até 80 mil. No corpo da norma, né, vamos dizer assim, dos dispositivos, ele não tem lá um tratamento diferenciado que fala, ó, a licitação será exclusiva, poderá ter uma licitação exclusiva até 80 mil para MEs e EPPs regionais ou locais. Ela não está categoricamente, né? Ela diz que dentro dessas vantagens, se tiver uma localizada regionalmente, ela ainda pode ter uma vantagem até 10%. Isso, né? Aí, ou seja, ela permite participar todas as MEs e EPPs na licitação exclusiva até 80 mil. E na classificação, se tiver lá no final da disputa uma MEPP regional ou local dentro de um percentual de 10%, né, ela tem a chance de cobrir. Isso é o que ela traz, vamos dizer, literal. Mas existem, por exemplo, tribunais de contas que estão permitindo, aceitaram, vamos dizer assim, órgãos que colocaram fizeram licitação exclusiva só para regional local, justificando com o artigo 47, se eu não me engano, lá da Lei Complementar 123. E os sistemas, como é que eles vão se adaptar a isso? Então, para cada município eu vou ter que ter uma regra diferente. Então, né, os portais eles têm que se adaptar. Eles vão ter que se adaptar. Eles vão ter que ter uma certa flexibilização das ferramentas. Exato. Né, eles vão ter que pensar nessas questões de cada regulamentação. Até o portal de contas do governo federal, ao meu ver, seria interessante ele ter algum tipo de flexibilização, mas acho difícil isso acontecer, porque normalmente o portal segue a normativa federal. Quem quiser aderir... Até porque ele é gratuito, né? Sim, então, gratuito. Então... Enfim, tem que se adaptar à administração pública. E quem conhecer as regras do lado da administração é o que a gente sempre fala, né, Gus? Sai na frente, não adianta. Muitos pintam que licitação tem uma fórmula específica, uma fórmula mágica, ou então um método infalível. Sim. Olha, eu vou te ensinar a vencer todos os pregões. Bom, o que significa vencer para quem está falando isso? Às vezes vencer é ficar em primeiro, mas levando prejuízo, aí você vence. Tudo bem, você vai dar o menor lance, você passa do seu limite de que você poderia chegar, você vence, mas não leva. Né? Porque quem vai querer fornecer, celebrar um contrato tendo prejuízo? A empresa vive de lucro. Sim, e não fala, essas pessoas, vamos dizer assim, que fazem esse tipo de divulgação, ou empresas, enfim, que falam que é fácil vender, eu fico com um pouco de receio, realmente, até de falar isso, porque licitação é muito bom, mas você tem que ter o conhecimento. E você, na hora que fala, olha, você vai ganhar muito, é simples. Você pode ganhar muito, né? Mas não é tão simples assim. Mas tem que alertar também das sanções. Exato. Do que você pode... Que só de participar já pode, né, ser sancionado. Tem gente que acha que só vai ser sancionado se descumprir o contrato. Uma multa, impedimentos de licitar, enfim. Exatamente. Isso você tem que também divulgar quando fala, olha, é muito bom, mas tem esse outro tem as cláusulas exorbitantes. Por exemplo, você pode ficar aqui até 90, vamos utilizar aqui 8666, né? Você pode ficar até 90 dias sem receber um pagamento.
que você tem que continuar lá a prestar o serviço. Só depois de 90 dias que você poderia suspender, mas ainda assim com autorização do Poder Judiciário. Então tem uma complexidade que não é, não é muito só simples. participar. Vai lá, compra, participa, comprou do seu fornecedor, vendeu, você vai ganhar muito dinheiro. Não, tem toda uma regra, né, a ser seguida. Dá para fazer, mas tem que conhecer, né? Sim, não adianta ir naquela questão de aventurança. E isso que você está colocando é para a questão também de, às vezes, quem está iniciando. Mas tem um problema grande também de quem já participa há muito tempo. Já está viciado com algumas coisas que acham que já fazem até parte da legislação, né? A gente pega muito isso. Augusto, André, eu já faço isso há 10 anos. E às vezes faz assim, errado, infelizmente, né? Eu converso lá com o órgão, né? Eu que tenho contato lá direto com fulano de tal e sempre foi assim. Esse é o perigo, exatamente, né? Que realmente exatamente. Isso é um risco que a gente tem que tomar cuidado e tem que conhecer, né? Então, de fato, a empresa que conhece o lado da administração, ela tem vantagem, né? Por exemplo, como a gente colocou aqui, né? Alguns motivos. O primeiro, saber quando o processo ou os atos praticados na sessão pública estão válidos, porque muita gente participa às cegas da licitação. Sim. Então imagina... Nem lê edital, né? Exato, não, é só ler objeto e valor, né? Ó, isso aqui eu vendo por esse valor, eu dou conta, mas eu quero saber qual que é a modalidade, quem que está fazendo. Então, por exemplo, adianta eu participar de um pregão presencial ou de uma carta convite. Vamos supor que o Ministério, a Administração Pública Federal, esteja fazendo uma carta convite para comprar material de expediente. Não pode. Sim. Ela tem que utilizar o pregão pela regra. E adianta eu participar daquela carta convite, ser o vencedor, mas não celebrar o contrato, a licitação ser anulada? E muita gente não sabe. Muitas empresas ou não sabem ou estão assessoradas também. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente é assessorado, porque é o nosso CNPJ que está em jogo. Então, de certa forma, eu costumo até falar, ou você confia muito no seu analista de licitação, ou você tem que saber da legislação para saber se ele está fazendo da maneira correta. E fica inviável na prática, né? Porque se a empresa, o dono da empresa, digamos, souber, em tese ele não precisaria do analista de licitação, mas pode ser que ele saiba, mas não tenha tempo. Aí tudo bem, ele tem alguém para fazer e ele fiscaliza os atos. Mas na maioria das vezes, o analista de licitação faz tudo sozinho. E a empresa, às vezes, sagra-se vencedora, ganha algumas licitações e o dono da empresa, poxa, legal, né? Mas, às vezes, aquilo ali sendo passível de alguma punição posterior, né? Às vezes, o seu analista de licitação praticou um ato ilegal que ele nem sabia que era ilegal, que ele nem sabia que a norma não permitia a prática daquele ato. Então, quando o licitante ele conhece, né, o lado da administração, você vai saber, pregoeiro fez a sessão pública da maneira correta? Ele praticou os atos dentro da legalidade? Ele aceitou ou recusou aquilo ali da maneira correta? Porque às vezes a gente até, digamos que a empresa, ela logra êxito. Eu fui a primeira colocada. Mas às vezes eu fui a primeira colocada porque o pregoeiro desclassificou de forma ilegal a primeira, eu estava em segundo. Eu já tenho que saber que aquilo ali eu corro um risco de lá na frente ter um recurso, ou uma anulação, ou uma representação no Tribunal de Contas, etc., que venha a culminar na anulação do procedimento. Então, se eu conheço o lado da administração, automaticamente, peraí, eu estou aqui certinho, validamente. Ou então eu fiquei de fora da forma correta, mas não necessariamente. Quantos processos a gente vê que Tribunal de Contas manda anular a licitação, manda anular a ata de registro de preço, e a empresa às vezes fica sem saber, poxa, mas eu participei, deu tudo certo, né? Estava com o contrato assinado. Exatamente. E aí tem aquela, às vezes fala, não, mas impetrou um mandado de segurança, por exemplo, uma empresa que foi perdedora, você assinou o contrato. E às vezes tem um entendimento, vai depender até de quem está julgando esse processo, mas que a assinatura do contrato ela não vai por si só fazer com que aquele mandado de segurança perca o seu objeto. Porque, na verdade, se há um vício na licitação, ela vicia o contrato, entendeu? Isso. Então, às vezes, sei lá, já assinei o contrato agora... Não. Porque tem uma corrente que fala, assinou, adjudicou... Já era, né? Não tem mais volta. Mas não, na verdade, o que a gente vê muito na prática, na advocacia, é justamente isso. Que mesmo com o contrato assinado... Vem o judiciário e manda... Pode haver a rescisão exatamente pela anulação, pela ilegalidade. E aí entra a questão de sistema. Anula a fase de lances
e às vezes por desconhecimento também do Poder Judiciário, e repita a fase de lances. O sistema não vai deixar fazer. Né? Como é que faz? Então, tem que fazer uma nova licitação. Exato, né? exato. Então, é esse tipo de conhecimento que não só da fase de licitação, o administrativo, o judiciário, o Tribunal de Contas, isso é importante ter saber que isso é uma arma, vamos dizer assim, uma forma de atuação. Uma arma no sentido... No sentido de que você pode resguardar seu direito, né? Legalmente, se defender. você está indo atrás dos seus direitos, ou de retirar uma empresa que está errada, que foi contratada errada, ou de garantir um contrato para você. Exatamente. Que você fez certo, entendeu? Exatamente. Que a administração praticou um ato... Porque nem sempre a administração pratica o ato dentro da legalidade, né, Augusto? Era para ser assim. Então tem muito licitante que equivocadamente pensa o quê? O que está no edital tem que ser literalmente cumprido. Não é bem assim. Tem vezes que o que está no edital está ilegal. Ou até está legal, mas tem alguns princípios ali, norteadores, que vão ser utilizados para que o pregoeiro talvez aceite um determinado erro material ou formal. Isso, a jurisprudência vem muito, né? Às vezes a norma fala uma coisa, mas os órgãos de controle... Não adianta, né, o licitante só na literalidade do que está escrito, porque as fontes do direito não se resumem somente à lei em específico. Né? E então, a importância de acompanhar, por exemplo, se conseguir acompanhar outros órgãos de controle, legal, mas os entendimentos do Tribunal de Contas da União, acho que acompanhar essa evolução, vale porque muda a todo momento. Tem muito detalhezinho, né? Variáveis, não existe aquela... sempre vai ser assim, dependendo da circunstância aqui, existem algumas variáveis que... E ainda dependendo até de onde você vai atuar, por exemplo, o Tribunal de Contas da União pode ter um entendimento que o Poder Judiciário tem outro. Então, exato. Isso tem essas mudanças que a empresa tem que estar atenta também. Tem que estar bem assessorada, né, Augusto? A gente tem que, o que a gente sempre bate na tecla, quanto maior o conhecimento, mais chance de êxito. Se uma empresa tem uma capacidade de ter uma jurídica, uma assessoria interna, bom. Exatamente. Mas também se tiver, ou às vezes até estratégia, uma fora, né, contratar alguém específico para isso. É complicado que às vezes, a gente que trabalha com licitações há muito tempo, sabe que na advocacia em geral, tem muita gente que trabalha assim, eu trabalho com direito administrativo, mas eu trabalho também com direito de trabalho, trabalho com direito penal, direito civil, enfim. É como se fosse o médico, aquele médico, como é que é? O clínico geral. Ele entende um pouquinho de cada coisa, mas não a fundo de nada, né? Licitações e contratos tem muito detalhe. Então, o ideal é que você tenha lá dentro da sua empresa alguém que tenha o conhecimento específico sobre licitações e contratos. Exatamente. Ou contrate alguma consultoria específica sobre isso, licitações e contratos. Porque é diferente atuar com direito do trabalho, é diferente atuar com direito administrativo, prazos, peças específicas. E os detalhes, né, as especificidades de uma sessão pública, porque dependendo da situação é igual. Quantas empresas, né, a gente já viu que deixaram de celebrar contratos, deixaram de ter aquele lucro, algumas até digamos, conhecendo que teve o direito cerceado, mas não sabia como ir atrás do seu direito, ou não tinha tempo, não tinha condições de ir atrás. Né? Ou receio. Né? Ou então, e tem uma grande parte também que perderam os seus direitos, deixaram de celebrar contratos, sem nem saber que deixaram, né, que perderam esse direito, achando que o ato que foi praticado, não, está tudo ok, o ato foi praticado, a administração praticou, então ele está válido. Então não é bem por aí, né? Se a gente conhecer o lado da administração, você vai entrar numa licitação com outros olhos. Você vai saber, peraí, a administração pública está fazendo da maneira correta, a começar do edital, que é a parte que o licitante conhece ou deveria conhecer, né? Todo licitante deveria conhecer o processo da fase externa em diante. A gente sabe que às vezes não acontece isso, que alguns têm algumas informações internas, mas o certo seria de todo mundo, até para ter isonomia, igualdade de condições, conhecer o edital da publicação em diante e saber entender o que é que está correto, o que é que está certo, porque às vezes eu vejo que tem licitante que questiona o que está certo e não questiona o que está errado. E às vezes na licitação, aquilo que parece absurdo é legal e aquilo que parece razoável pode ser ilegal. Sim. Então às vezes o licitante se depara com uma indicação de marca. Não pode. Calma, não deve, mas pode. Cadê a justificativa no processo? Tem lá uma motivação para justificar que é tecnicamente necessária aquela indicação daquela marca naquela situação? Ou um direcionamento do objeto? Ou um pedido de alguma documentação específica? Legal, né? Lícito, né? Porque às vezes... Então, tem empresa que vê uma marca que quer impugnar,
e às vezes vê uma descrição ampla demais e acha que está normal. Na verdade, uma descrição ampla demais é que não atende, né? Sim. Algo às vezes muito amplo, muito aberto, não atende às reais necessidades. É o que a gente vê às vezes de reclamação dentro da administração. Compra um produto que não atende, uma caneta que não escreve, a cola que não cola, o café com um gosto horrível que ninguém aguenta tomar. Então, a licitação, muita gente confunde essa história de que é o menor preço o pregão. O menor preço é um critério de julgamento. O pregão não é e nunca foi só o menor preço. Ele é o melhor menor preço, né? Tem um padrão mínimo de desempenho de qualidade que tem que ser colocado no termo de referência, que é anexo do edital, mas esse padrão mínimo ele advém de um estudo anterior, não é simplesmente colocar, eu quero esse padrão. Por que esse padrão é o mínimo aceitável pela administração pública? A importância de um estudo técnico preliminar, de exatamente, da fase interna. Esses instrumentos que embasam o edital. E que o licitante às vezes não tem acesso a esses, nem sabe que existe, né? Que existem esses documentos, e não vai, às vezes pede um esclarecimento, pede ou então faz uma impugnação, e as respostas às vezes são vagas da administração pública. Esses documentos, assim, por fazerem parte serem normalmente, né, parte integrante do edital, deveriam estar disponibilizados nos sistemas que for utilizar, ou no portal do próprio órgão. Mas aquilo que não tiver, o processo administrativo, qualquer licitante pode pedir vista e ter acesso. O problema, Augusto, é que às vezes eles não sabem o que pedir. Eles não sabem que, por exemplo, você viu lá uma indicação de marca. Bom, em tese vai estar no estudo técnico preliminar que deu suporte ao termo de referência para poder ter aquilo dali. A maioria dos licitantes, por exemplo, às vezes não vai saber que existe um ETP, o estudo técnico preliminar. Que a administração tem que motivar qualquer cláusula lá do termo de referência e do edital. Então é por isso que, volto a frisar, a importância de conhecer o lado da administração. Sim, com certeza o fornecedor aumenta exponencialmente a chance dele de ser vencedor. Né? Não existe aquela história de que eu vou ganhar de qualquer jeito, eu tenho eu aprendi um jeito aqui de sempre ganhar. Não, você vai criando estratégias. Né? A empresa, para ganhar a licitação, ela ganha através de estratégias. A gente vê muito nas sessões públicas, né, pregoeiro que sai, abriu a sessão, não fala nada, some, sai, volta no outro dia, né? Meu Deus do céu. De quanto vai voltar. E tem licitante que ainda acha que isso é normal, né? Ele começa um pregão hoje, por exemplo, 10 horas da manhã, acaba a etapa de lança, às vezes conversa com a primeira empresa e só aparece no outro dia. Não fala que vai suspender a sessão, não fala que dia que volta. E tem empresa que perde o time ali, digamos. Não entrou no outro dia, na hora que entra no pregão ele já está adjudicado. Aí a empresa ainda pensa, a culpa foi minha. Nossa, eu fui, eu pequei nessa licitação, né? Eu deveria ter prestado mais atenção. Não é por aí, a administração tem limites dos atos. Tem que cobrar da administração, né, do pregoeiro. Transparência. No futuro aí do agente de contratação, isso. Enfim, né? Essa transparência e fala quando eu vou sair, quando eu vou voltar, né? Tem que trazer essa transparência dentro do chat, de mensais, enfim, informando para que os licitantes, qualquer cidadão, na verdade, se não cerceia o direito, né? Como é que eu vou fazer um pregão num horário e não falar que dia que eu volto? Prazo de intenção de recurso, tem prazo de enviar proposta. Tem pregoeiro que nega intenção de recurso. Lógico, tem que ter lá os pressupostos recursais, né? Mas tem pregoeiro que já nega que faz, infelizmente, de forma equivocada, né? Sem conhecer. Então, assim, você sabendo realmente esses direitos, você administrativamente consegue reverter. Se não conseguir administrativamente, aí você pode ir para os órgãos de controle e poder judiciário. Então você tem um leque de opções para forçar que a lei. Por isso que é importante, né, ter uma assessoria que conheça os caminhos para poder fazer, né? Porque infelizmente nem sempre tudo se resolve administrativamente. Né? A gente sabe que às vezes não é bem por aí. Mas enfim, então, primeiro motivo, né? Você conhecendo quem praticou os atos da licitação que você participou, com certeza a chance de êxito é maior. Sim. Segundo, descobrir quais são os deveres da sua empresa, que é o que muita empresa também não conhece. Né? Acha às vezes que conhece, mas quando a empresa participa, ela já avoca, né, Augusto, algumas responsabilidades para ela. Então ela não pode simplesmente participar e se dar o luxo de simplesmente perder. Qualquer coisa, se eu for o primeiro colocado e for desclassificado e inabilitado, o máximo que acontece comigo é eu não celebrar o contrato, né? Próximo Ler do engano. Na prática, agora o problema também é o seguinte, fornecedor, na prática, às vezes, o que acontece? A administração pública, ela não pratica os atos como ela deveria praticar. Ela não aplica a sanção, que é o poder-dever da administração. A administração pública, quando acontece a prática de algum ato em que ela
a empresa, né, descumpriu algo que estava no edital e na legislação, ela deve ser aberta um processo para apuração da responsabilidade. Vai ter ampla defesa contraditória, a empresa pode se defender, né, mas que é para ser aberto esse processo e geralmente ele vai culminar em alguma sanção, porque a empresa descumpriu no momento que ela participou. Foi desclassificada, inabilitada, de antemão ela já fez uma declaração falsa, né? Porque ela declara que cumpre os requisitos do edital, ela diz que até a presente data não existem fatos impeditivos para habilitação. Então, no primeiro momento, desclassificação ou inabilitação, ela já está ali fazendo uma declaração falsa. Já é passível de uma punição. E aí é um link até com o que a gente falou, que às vezes a empresa já participa, nossa, já participo tanto tempo já de licitações, mas não acontece nada, eu vou lá, participo, desisto, não vai valer mais a pena para mim. Participo de uma licitação de um grupo, lote. E aí só valeria a pena se tantos itens lá ficassem num valor determinado X. valor, né? Não vai valer, não vou aceitar na hora lá que o pregoeiro me chamar, eu vou desistir. Falar que dita errado, Dita errado, algo nesse sentido. Ou então ficar calado na hora que o pregoeiro pede a proposta readequada, deixar as 2 horas não mandar. Nossa, né? Augusto, eu faço isso direto, né? Então não tem problema. É um risco, não né? Tem problema porque muitos órgãos e entidades não abrem um processo de aplicação de sanção. Exatamente. Mas os órgãos de controle já há alguns anos já E tem estão gente, você tocando nesse assunto, Augusto, tem gente que ainda ensina isso, né? Fala, olha, não, qualquer coisa você faz isso, ou fica calado, ou pede para desistir, é normal. Às vezes, eu já vi gente que, assessorando a empresa, fala isso pro dono da empresa. Não, aqui é o seguinte, vamos participar, qualquer coisa a gente desiste lá no final. Mal sabem que eles podem ser punidos ali. E essa punição, às vezes, tudo bem, pode ser uma multa pequena, ou pode ser alguma... Mas dependendo, pode ser uma suspensão do direito de licitar. E essa suspensão pode ser, às vezes, por pouco tempo. Como a gente vê que, às vezes, tem suspensão de 10 dias, de 1 mês e etc. Mas, às vezes, essa suspensão vai impedir a sua empresa de celebrar um outro contrato que estava na iminência de ser celebrado, ou então uma prorrogação de um contrato seu, né? Se a empresa for uma empresa que presta um serviço continuado, por exemplo, aquela suspensão naquele momento, ela pode culminar na não possibilidade de uma assinatura do termo aditivo do outro contrato que você já tinha, ou seja, você já tinha garantido uma contratação e você perdeu ela por causa de uma outra que você tentou participar sem o conhecimento. Então é muito sério isso, né? A gente vê esse tipo de situação onde as empresas não conhecem nem os seus direitos e também não conhecem os seus deveres. Então é o que a gente costuma falar. Às vezes baixa tanto o preço numa disputa, na hora lá de executar o contrato, não consegue. Não dá conta. É multado. Pode ser ficar impedido de licitar com outros órgãos, ou só com esse que está aplicando, ou com a esfera, qual o órgão pertence. Então, assim, não olha para frente, né, o que pode acontecer. Só quer ver aquilo dali, né? Não vê prazo, você tem que pegar lá no edital e ver prazo de entrega, né? Você tem que saber dimensionar a proposta, né? Porque o licitante, quando ele entra, se ele souber que dificilmente ele vai vender para o governo pelo preço que ele vende para o particular, isso já é um grande passo. Porque tem empresa que acha, não, vou vender igual pelo mesmo preço. Não dá. Para a administração tem cláusula exorbitante, né? E entre um dos problemas maiores que a gente vê também é a questão do prazo de pagamento. Porque normalmente você está vendendo para iniciativa privada, você recebe e depois você entrega. Isso. Para a administração, não. Tem as fases da despesa pública, né? Você tem ainda, né, que ter o recebimento provisório, definitivo, né? Para depois contar o prazo de pagamento. Liquidação e o pagamento. Então, na verdade, eu recebo lá depois. Isso. E se eu não estou preparado para isso, não você tenho tem que ter um aporte financeiro, né? Você tem que ter para segurar isso. Porque muita gente pensa às vezes também, não, eu li no edital, o pagamento vai ser em 30 dias, dá para segurar. Mas não são 30 dias, são 30 dias do adimplemento da parcela. O que é o adimplemento da parcela? Recebimento definitivo. E aí, aquilo que a gente já falou, e se ele não pagar em 30 dias? Isso, ainda acontece. Eu posso suspender, por exemplo, um contrato? Não vai. De 30 não, você tem que esperar, se for aqui, né, um serviço contínuo, por exemplo. Então, você tem que prestar esse serviço até 90 exatamente. dias. 90 dias de atraso, né? Ou seja, né? São 30 para pagar, mais 90. São 120 dias para, por exemplo, o serviço continuado. A empresa tem empresa que não aguenta. Não aguenta, né? Claro que não. Mas qual que é o problema também hoje? A empresa que vem e coloca tudo direitinho, às vezes ela perde no preço, porque a administração pública não aplica sanção e vem as aventureiras e coloca o preço lá embaixo, arriscando, e na hora que a administração utiliza uma das cláusulas exorbitantes, a empresa não dá conta. Então, isso
Isso tem que acabar, né? As empresas têm que participar com mais seriedade, entendendo os riscos, entendendo os benefícios, entendendo as regras, para poder ter uma proposta assertiva. A gente que trabalha tanto com a administração quanto com o licitante, né, com o fornecedor, a gente consegue visualizar isso e ver o quanto é importante aplicar sanção. Lógico que se é para a empresa, a gente fala, nossa, mas aplicar sanção, estou recebendo uma sanção. Se houve um descumprimento, infelizmente, né, tem que arcar com aquilo que você não honrou. Exato. Quando participar, se atente. É por isso que é importante entender o lado da administração. Você já leu o edital com outros olhos. E aí você aplicou, ela está aplicando sanção e está tirando o seu concorrente, esses aventureiros que mergulham o preço, que tumultuam o procedimento licitatório, isso vai ficar melhor para quem joga. Para quem é sério, né? Exatamente, né? Para quem participa com seriedade. Pois é, exatamente, né? E aí nós vamos para o terceiro motivo. Que você conhecendo o lado da administração pública, o fornecedor, você vai aumentar e muito a chance da sua empresa ser a vencedora. Então, você diminui tempo de análise de edital, às vezes o objeto que a empresa trabalha tem muitas licitações, né? Então, tem empresa que não dá nem conta de ler todas as oportunidades de negócio. Ela pega ali e vê, caramba, 10 editais num dia. Vai ter que ser, às vezes, no Unidunité, né, para escolher. E não é bem por aí, analisa, verifica, lógico. Nem sempre os editais que a gente detectar que estão com alguma ilegalidade ou possível ilegalidade ali, não vai valer a pena questionar, impugnar, Sim. Porque às vezes sua empresa é estratégia. Você viu 10 editais no dia. Poxa, ó, tem 2 que tem ali coisa gritante, mas vale a pena para você? Você viu a quantidade, você viu o critério de aceitação. Vale o esforço. Vale o esforço para você entrar naquela licitação ali para a gente tentar mudar? E, geralmente, as empresas, ou por falta de conhecimento ou por falta de interesse, não fazem isso. A administração, quando tem um edital publicado que não foi impugnado, o que é pensado? Não tem nada de errado, né? Certo. Eu publiquei, todo mundo viu, teve a licitação, ninguém questionou, então tá. E não é por aí, né? Nem sempre a regra é essa. Quantas vezes um edital não tem pedido de esclarecimento ou impugnação, chega lá na frente... Tem problema. É anulada, né, a licitação. Exatamente. Isso aí, então não é garantia. Por isso que é igual quando a gente faz, né, um assessoramento, fala, olha, você quer entrar, a situação é essa. Tá até às vezes tá benéfica a situação pro cliente, né, Augusto? Vamos supor, o cliente está aqui numa licitação por lote. 10 itens. A gente sabe que o lote é uma exceção, né? Ele está por lote, por grupo. A administração tem que fazer a licitação por item, porque o grupo geralmente ele restringe a competição. Mas vamos supor, tem um cliente que está participando da licitação por lote. Está benéfico para ele tem todos os itens do lote. Mas tem que deixar claro, olha, se fez por lote, cadê a justificativa? Lá na frente, o fato de ter sido feito por lote, sem a devida motivação pela administração, pode culminar, talvez, numa anulação do procedimento. Então, cliente, está ciente disso? Vamos pedir esclarecimento aqui para ver se a justificativa está congruente para poder fazer o agrupamento dos itens. Porque às vezes a administração vai colocar uma situação que não é justificável para poder fazer por lote, restringiu a competição e lá na frente pode vir a ter a licitação anulada. E o licitante, o nosso cliente que participou, Sim. feliz da vida, ganhei, mas não vai levar. Ou pior, às vezes pagou a comissão até para o analista de licitação, onde o analista não percebeu isso, ele não vislumbrou todo esse cenário e não passou a informação. Porque pode ser que o cliente ainda fale, não, mesmo arriscando eu quero, deixa, tá favorável para mim, o lote, infelizmente ele restringe, mas como eu estou dentro, não estou nem, tudo bem, mas fique ciente Sim. que lá na frente pode ser anulado. Ou então fala, vamos já questionar isso aqui para que o órgão desmembre esse grupo em itens para poder ser feita a contratação como ela deveria ser feita de fato. E às vezes até para formulação da proposta, né? E para saber até onde eu posso baixar, por exemplo, na licitação de lote, que você deu exemplo. Eu não posso, por exemplo, eu sei porque é por lote, tem um item lá que eu não vou deixar ali mais caro e o outro que eu sei que vai vender, que ele vai vender mais, eu deixo ele mais caro, vai vender. É o jogo de planilha, né? Até isso não pode, tem que saber na hora de formular Exato. a proposta. Às vezes dá certo, né, Augusto? Não pode, mas muitas vezes dá certo. Mas é por lote a licitação, mas lá quem for analisar a licitação vai ver por item o valor estimado. Né? Tudo tem que estar dentro do valor estimado. Obrigação do pregoeiro, por exemplo, não é só ver o preço do lote. O lote estava estimado em 100 mil, você ganhou com 90. Você vai ser contratado? Não. A função do pregoeiro, lá na né? disputa, esse eu não vou conseguir baixar para o valor estimado. E aí você não consegue, você perde uma contratação, né? Exatamente. Porque você calculou errado, não sabia dessa informação e você
deixa de seguir como vencedor. Exato. E Nesse pode exemplo, ser questionado, né? a licitação por grupo, né, o pregoeiro ele tem que fazer a análise individual, apesar do grupo ter um valor estimado, que é o somatório do valor estimado de cada item, mas cada item tem que estar Porque às vezes o dentro valor do do estimado. grupo está abaixo do valor estimado geral. Exatamente, assim. mas alguns itens estão com sobrepreço e não pode acontecer. E tem licitante que realmente faz isso já de propósito e às vezes jogo de vai planilha, acabar né, culminando lá em algum problema e ele vai ter que desistir da contratação porque ele não vai conseguir adaptar. Não vai conseguir Agora, adaptar. muitos dão certo porque às vezes despreparam da administração. A administração aceitou aquilo. Eu só vi o preço do lote, era 100 mil, está 90, vou contratar. Não quer saber da individualidade dos itens, né? Então, é o que eu costumo falar, a gente costuma falar aqui sempre, né, Augusto, quando a gente vai debatendo nos treinamentos e etc. Eu não acho, na verdade, não acho nem só importante conhecer o lado da administração. Para mim, é crucial, com certeza, né? Para você poder contratar uma assessoria, uma consultoria, você conhecendo só o seu lado, o leque de opções diminui bastante. Você fica ali numa ótica muito limitada, né? De possibilidades, de estratégias. Agora, quando você conhece o lado da administração, nossa, você já entra num pregão com outros olhos. Você saber que tem a licitação convencional, você saber que tem uma contratação direta, que é como se fosse um pregão. E também são oportunidades, né? Hoje, cotação eletrônica, dispensa eletrônica. São oportunidades. Saber que no pregão existe o registro de preço. Ah, né? sim, um dos tipos de pregão aí, né? Uma forma diferente, né, de ser realizado o pregão, mas que ele tem regras específicas para licitação, para formalização, né, de um documento que não é um contrato, mas é a ata, né, de um registro de preço. A Tá responsabilidade a empresa que vai vencedora ter. ali, quanto tempo ela fica vinculada ali naquele documento, Com aquela ela vende obrigação, ou não vende, exatamente. é obrigado ou não, né? É ótimo porque pode vender para outros órgãos se for permitido no edital. Então, assim, você sabendo das possibilidades que a administração pode contratar, você sai na frente. Exatamente. Aí, né? E lá na frente não é surpreendido assinando uma ata, por exemplo, achando que é um contrato que a administração tem que comprar de você. Tem muita empresa que às vezes não sabe distinguir, né, o que é um pregão tradicional do pregão para registro de preço. Acontece muito, a gente vê que a empresa acha, eu venci. Aí na hora que o órgão pede só uma parte, ao invés de pedir tudo, a empresa acha estranho. Mas vem cá, não vai comprar tudo não. Aí tem que explicar para o fornecedor que é um registro de preço. E às vezes ele não sabe. Tem diferença no edital, na sessão pública, etapa de lances, né? Na hora da formalização de um instrumento. Exatamente. Que primeiro vem a ata de registro de preço. E só se for acionado, gera um contrato, um instrumento substitui o contrato. Então, assim, tem muita diferença. Apesar de ser também pregão, mas é muito diferente, exatamente. Pode ser bom. Muito bom. Muito bom, mas também pode acabar atrapalhando a empresa e infelizmente a gente vê quase que semanalmente muitas atas sendo canceladas, né? Principalmente aqui no SRP, porque por ilegalidades que foram cometidas na licitação. Aí que eu sempre costumo falar, não dá para garantir para você, fornecedor, que você vai ganhar, mas com conhecimento garante que aumenta a sua chance e que você pode chegar a risco zero de ser punido, né? De fazer alguma coisa errada. Porque se você conhece todas as regras, você, pelo menos uma coisa, você pode afirmar 100%. Não quer dizer que você não vai ter que, às vezes, responder, ser notificado para apresentar uma justificativa, mas com a sua justificativa... Você vai convencer de que a administração está errada. Porque às vezes a própria administração vai querer te punir de uma maneira equivocada, achando que aquele ato não poderia ser praticado e pode. Então, muito bom o que você colocou. Não é necessariamente que... você não vai ter que responder, não vai ter que se defender. Eu costumo sempre falar, até para o lado da administração, quanto mais certo a gente fizer, mais questionado nós seremos. Exatamente por causa que muita gente não entende a regra, não sabe da regra, acha que é só ali a questão prática, o que sempre foi feito. E não é bem por aí. Na compra pública, tudo tem que estar escrito em algum lugar. Né? Todos os atos têm que ser motivados, pressuposto de fato e de direito. Então, se você está praticando aquele ato, a norma tem que te dar guarida para a prática daquele ato. Não é simplesmente você achar que pode, ou você praticar e etc. E o processo administrativo, ele tem que falar por si só. Tem que estar tudo ali dentro do processo. Exatamente. Tem que ter um encadeamento lógico, tem que ter... as justificativas da administração, tudo isso tem que estar dentro do processo administrativo. Cada ato, né? Mas
infelizmente... O ideal, né? O que a norma exige, né? Exato. Você vai olhar, tem muitos processos aí que são falhos, né? Então, com certeza. Enfim, o treinamento é muito importante. Treinamento é importante. Busca por conhecimento. Para a administração pública, assessoria, consultoria, ter um corpo próprio é importante, né? De pessoas que entendam, analistas de licitações, enfim. Cada empresa vai ter a sua estratégia, né? Mas saibam que o conhecimento ele é o principal, né? Conhecimento da norma e conhecimento de sistemas, que a regra vai ser essa na 14133, pede que sejam utilizados, que as licitações sejam realizadas de forma eletrônica. Né? Como a regra. Então, assim, ter o conhecimento da norma e de sistema, você está realmente à frente. Você está muito à frente, né? Então, é isso. Eu acho que, espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco dessa importância de conhecer o lado do comprador público, a legislação, né, as regras, porque na prática a gente vê que tem muita perda de negócios por desconhecimento, tem muito prejuízo por desconhecimento e não tem aquele ditado que teoria sem prática ela é ruim, né? Mas na licitação a prática sem a teoria ela é muito pior, né? É complicado, a pessoa fazer sem ter ideia da teoria, ela até vai, mas uma hora a conta chega, né? Uma hora, aí às vezes você está até numa ascensão na sua empresa e fala, poxa, agora eu já estou ok, já participei de tantas estações, já estou sabendo como é que se faz, mas às vezes não é assim que se faz. Infelizmente o errado dá certo, né? Certo, às vezes dá certo, então não é garantia de que você praticou o ato e logrou êxito, ou seja, assinou um contrato, vendeu, recebeu, que aquilo ali que você fez está correto. Às vezes você tem que devolver. Exato. Então, pagar multas, devolver, né? Um suposto prejuízo ao erário, né? A empresa responde junto, pode responder junto, né? Então esse é o problema. André, espero participar de outros. Vamos sempre fazer esse bate-papo aqui. A gente, inclusive a gente está iniciando essa questão aqui desse podcast para que a gente venha tratar de assuntos que são relevantes na área da licitação, da contratação pública. Muito bom, porque para que a gente possa expor, né, alguns detalhes. Tem muita coisa superficial, eu acho que a gente tem que realmente conversar de explorar, né, e mostrar o dia a dia. Aqui vire um canal de consulta de vocês que queiram entender um pouco mais de licitação e que possam fazer com que tudo que vocês assistirem ou ouvirem aqui seja de valia para que vocês coloquem em prática alguma ação que venha a mudar o status da sua empresa ou da sua administração pública em prol da eficiência, né? Sempre buscando a contratação. Se tiver algum tema específico que queiram que fale, a gente pode quiserem falar, olha, podemos debater sobre tal tema, né? Para a gente poder exatamente... Fazer sugestões, né? Sim, perfeito. Onde a gente vai divulgar esse tipo de vídeo, enfim, poder sempre deixar comentários, algo sentido, seguir nas redes sociais aí, eu acho que é interessante, né, para a gente ter esse feedback e saber e poder trazer resultados, né, para vocês também, que a gente sabe que hoje tem muita coisa aí na internet, tem muita informação, mas a nossa ideia é trazer informação de qualidade, informação que vai fazer diferença, informação que quem obtê-la, ter condição, né, de mudar alguma rotina, algum procedimento em prol de exatamente ter mais eficiência, que é o que todo mundo espera. Tanto a administração pública quanto particular, a gente quer ter mais eficiência, o melhor custo-benefício, lograr êxito da melhor maneira possível. Então, Augusto, muito obrigado aí pela presença. Vamos iniciar essa caminhada nos podcasts. Espero que a gente possa ajudar muitas pessoas aí. Se precisarem, estou à disposição. Espero participar de outros. Muito obrigado. Até logo. Um abraço a todos, gente. Fiquem com Deus. Tchau.